A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs da nossa querida congregação do Camorim Grande. Que bom estarmos juntos nesta manhã de domingo, dia 3 de maio de 2020, para estudarmos a palavra de Deus. Eu quero agradecer ao pastor Itamar e ao irmão Rodrigo pelo convite de estarmos aqui para ministrar essa aula. Obrigado a todos vocês que participam desse trabalho da Escola Bíblica, esse importante trabalho que tem produzido obreiros, homens e mulheres para a obra de Deus. Eu quero, nesse momento, orar com você para que o Senhor esteja nos abençoando nesses minutos que vamos passar juntos aqui, meditando na palavra de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de ter em mãos a palavra do Senhor, para estarmos estudando, lendo, meditando naquilo que o Senhor separou na eternidade para nós. Ó Deus, que a Tua palavra venha nos edificar, nos consolar, nos exortar, nos ensinar. Nós precisamos muito de Ti, precisamos da Tua palavra, Deus, para orientar as nossas decisões. Senhor, em nome de Jesus, abençoa as famílias que estão reunidas nesta manhã para aprender a Tua palavra. Abençoa a igreja no Camorim, abençoa, Senhor, a igreja em Angra dos Reis. Oh, aleluia, que sejamos guardados, que sejamos abençoados por Ti nesse dia. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queridos irmãos e irmãs, nesse trimestre estamos estudando sobre o livro dos Salmos. A editora Betel tem produzido um trabalho muito interessante sobre o livro dos Salmos. E nessa lição número 5, nós vamos estar estudando sobre o Salmo 46, ok? Então pegue agora a sua revista, pegue a sua Bíblia, convide aí seus familiares para estarmos juntos. Se Deus agendou isso na eternidade, eu não acredito em coincidência, não é? Então, com certeza, Deus já tinha separado na eternidade esse momento para estarmos juntos. Então vamos meditar na palavra de Deus, vamos aproveitar esse tempo de quarentena, um tempo de isolamento social, o tempo de podermos estar meditando na palavra. Se não podemos ir ao templo, podemos em nossas casas estarmos juntos com a nossa família, meditando na palavra de Deus. Vamos aproveitar. Deus te deu esse tempo, Deus nos deu esse tempo, nós não esperávamos isso. Deus nos parou. Nós temos dito isso aqui na nossa igreja em Maricá. Deus nos parou para nos ensinar, para falar aos nossos corações, para mudar os nossos hábitos. Então, com certeza, Deus hoje quer falar com você, quer falar comigo, quer falar com as nossas famílias. Aproveite então esse momento que Deus tem nos dado, ok? Pegue aí a sua revista, abra então, lição número 5. Vamos estar estudando o que Deus quer falar conosco. O título diz: Celebrando a segurança do povo de Deus. E olha que interessante a foto que a Betel escolheu. Olha aí, que legal. Essa foto é a foto de uma fortaleza construída sobre uma grande rocha. E só essa figura, só essa imagem já nos fala muito sobre a lição que vamos estudar, não é? Sobre uma grande rocha há uma fortaleza. Isso fala de segurança, isso fala de proteção, isso fala de descanso, aleluia, isso fala de socorro, enfim, tudo isso nós estaremos falando nesses momentos que vamos estar juntos aqui, em nome de Jesus. Eu quero ler com você os versículos que foram escolhidos pelo autor, destacados de todo o Salmo 46, ele destacou 6 versículos. Eu vou estar lendo com vocês aqui no texto de referência da lição. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram as cidades de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esses são os versículos que foram escolhidos como texto de referência. Qual o objetivo desta lição?
O objetivo dessa lição é aprendermos e destacarmos a proteção do Senhor sobre nós, sobre o seu povo, apresentar também as características da cidade de Deus. Qual é a cidade de Deus? Porque o salmista está se referindo a esta cidade. E, por fim, estaremos também enfatizando a influência que esse salmo teve na vida de Martim Lutero, um grande homem de Deus, um homem que Deus usou para ajudar na reforma protestante, ok? O texto áureo desta lição é o versículo 1 do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A verdade aplicada, a segurança do povo de Deus não está nas circunstâncias, mas em Deus, nosso Senhor, refúgio e fortaleza. Bem, pessoal, mais uma vez eu quero dizer que estou muito feliz em poder participar dessa escola bíblica com vocês, ok? Aqui também em Maricá estamos fazendo dessa forma, estamos fazendo lives e todo domingo tem um pastor, um professor, lecionando para todo o nosso campo de trabalho, tá bom? Bem, introduzindo essa lição, a gente vai perceber o seguinte: alguns autores, alguns escritores, eles procuram datar esse salmo, procuram contextualizar esse salmo na história do povo de Israel. Isso tem se mostrado muito difícil. Talvez nós queremos acreditar que o Espírito Santo de Deus já havia pensado nisso, obviamente, e Deus, na sua onisciência, já havia pensado nisso, e não datar, mas deixar que esse salmo fosse apropriado por todas as gerações, em todas as épocas, para que nós pudéssemos, então, estar trazendo esse salmo às nossas necessidades, necessidades eventuais, necessidades habituais, que nós pudéssemos estar buscando neste Salmo 46 consolo e refrigério para a nossa vida. Então, não há como datar, dizer precisamente quando foi escrito, mas com certeza esse Salmo tem falado muito aos nossos corações, aos corações do povo de Deus durante todo esse tempo. O tópico primeiro diz que fala sobre a ação do Senhor e a fragilidade humana. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, né? A minha geração, que é uma geração aí da década de 60, e as gerações anteriores à minha, as gerações posteriores, com certeza não viveram uma pandemia. Nós nunca havíamos vivido esse tipo de experiência enquanto humanidade, enquanto moradores espalhados, habitantes espalhados no mundo todo. A última havia sido em 1918 e matou aproximadamente aí 20 milhões de pessoas no mundo todo. De lá para cá, nós tivemos um aumento da capacidade de proteção social, as autoridades de saúde evoluíram muito na questão, né, dos remédios, das vacinas, e nós então nos sentíamos muito protegidos, né? Protegidos entre aspas, por tudo isso. Nós desde cedo, desde criancinha já começamos a tomar vacinas, enfim, e aí nós começamos a nos sentir muito protegidos. Mas de uma forma cíclica, nós voltamos então agora a encarar uma pandemia, um vírus invisível, um vírus que tem se mostrado letal, contágio muito rápido, independente de classe social, independente de fé, não é? Independente dos países ou continentes, enfim. Indiscriminadamente dizem que esse vírus é um vírus democrático, não é? Então, indiscriminadamente, ele tem atingido a ricos e pobres, a pessoas que moram na Europa e na África, cristãos e não cristãos, enfim, tem sido algo realmente muito perigoso. Por isso, então, nós estamos nessa situação de isolamento social, não é? Esse primeiro tópico está falando exatamente sobre isso, a fragilidade humana e a ação do Senhor dentro desse contexto de fragilidade humana. O salmista começa, então, o salmo exaltando a capacidade de Deus
de nos dar proteção. Ele então inicia exaltando ao Senhor, dizendo que Ele é o refúgio, né, a fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. E é interessante que ele comece dessa forma, porque isso já nos ensina de pronto que para nós enfrentarmos uma batalha, enfrentarmos uma dificuldade, é necessário que nós estejamos com vigor, estejamos firmes, tenhamos fé na vitória, confiantes de que nós podemos passar pela batalha e lograrmos êxito no final. Por isso, então, ele começa já falando do que Deus pode fazer em favor do seu povo. Isso é muito interessante, porque às vezes as pessoas começam a enfrentar lutas, batalhas na sua vida, mas elas começam sem fé, sem confiança, e o livro dos Provérbios diz isso, que se no momento da dificuldade, no momento da luta, da batalha, se nós nos mostrarmos fracos, frouxos, sem ânimo, a nossa vitória está comprometida, não é? Então é importante nós estarmos atentos para isso. O subtópico 1.1 diz: Deus é o nosso refúgio. O que é o refúgio? Todos nós um dia, né, já procuramos abrigo por causa do sol escaldante ou por causa da chuva, ou às vezes você estava em algum lugar onde apareceu um perigo de uma maneira que você não pudesse fugir imediatamente. Então você ali ficou preocupado: onde eu posso me refugiar, onde eu posso me guardar, me proteger, né? Pessoas que moram em lugares ermos. Hoje a nossa sociedade é uma sociedade muito violenta, há um crescimento exponencial da violência urbana. Então, dependendo do lugar onde nós moramos, nós também sofremos com isso, né? Com a violência urbana. Isso também nos traz medo, né? O que pode nos acontecer, e a gente fica preocupado com isso. Para onde eu vou? Como eu posso me refugiar, me guardar, me proteger dos perigos iminentes, dos perigos que se oferecem? Então, é interessante o salmista dizer isso: Deus é o nosso refúgio. Independente do que quer que seja, Deus é aquele lugar onde você pode se refugiar, se proteger, se guardar. E como a gente viu naquela figura, as fortalezas, né, elas eram construídas em lugares altos, sobre rochas, de difícil acesso, justamente porque dava o sentido de refúgio, de proteção. Ali os habitantes, os moradores se sentiam guardados, protegidos. Então, esse é o primeiro destaque desse tópico primeiro. Deus é o nosso refúgio, o lugar onde nós nos refugiamos, o lugar que nós nos escondemos, o lugar onde nós nos protegemos. Ele é o nosso refúgio. O tópico 1.2 vai dizer que ele é a nossa fortaleza. E é interessante que o autor ele destaca aqui de forma muito inteligente. Ele diz o seguinte: não adianta você ter um abrigo se esse abrigo realmente não te dá segurança. Então, você pode ter um lugar onde você pensa que está refugiado, pensa que está guardado e protegido, e na verdade você não está. Então você estaria enganado a respeito da sua segurança plena, digamos assim. Então, ele não é só um lugar onde você tem que estar quando o perigo aparece. Ele realmente tem que ser uma fortaleza. O seu refúgio tem que ser uma fortaleza. E aí, mais uma vez, ele fala sobre isso. Ele fala: Deus é também a nossa fortaleza. Esse lugar alto, esse lugar que não pode ser invadido, que não pode ser alcançado pelo inimigo. Ele é aquele lugar onde as torres são altas, os muros são largos, intransponíveis. Deus é esse lugar em que realmente nos sentimos protegidos e guardados, definitivamente. Para você ter uma ideia, as fortalezas antigas, os muros muito altos, dizem que as fortalezas de Jericó, por exemplo, que ruíram no ataque, digamos assim, de Josué, no ataque do povo de Deus, elas tinham de 6 a 10 metros de largura,
os muros da fortaleza de Jericó tinham de 6 a 10 metros de largura. Então, para nós entendermos como era a preocupação das pessoas, dos reis, para que as suas cidades fossem bem guardadas do ataque do inimigo, não é? E é isso que nós realmente precisamos. Trazendo um pouco para os nossos dias, como é que nós podemos enfrentar, por exemplo, essa pandemia? Como é que nós podemos fazer para vencer a ação da Covid-19? Para onde nós iremos? Ficar em casa é o suficiente? E aqueles que estão trabalhando? E aqueles que estão saindo de suas casas porque fazem parte desse grupo que tem funções essenciais, seus trabalhos são trabalhos que não podem parar? Como é que nós estaremos protegidos? Como é que essas pessoas podem se sentir protegidas no meio dessa pandemia? Não é? Então, na verdade, nesse momento, então, em que nós nos mostramos frágeis, Deus é a nossa fortaleza. É em Deus que nós vamos buscar essa segurança, esse estado de paz, com a certeza de que Ele estará nos guardando. Amém? O tópico 1.3 diz que Ele é o socorro bem presente na angústia. Eu gosto muito de algumas traduções, e aí é interessante que a tradução chamada NVI, a Nova Versão Internacional, diz assim: o Senhor é o auxílio sempre presente na adversidade. Sempre presente. A nova tradução na linguagem de hoje diz que Ele é o socorro que não falta em tempos de aflição. Olha que coisa interessante. O socorro que não falta em tempo de aflição. Ora, quando o salmista diz que Ele é o socorro bem presente na angústia ou na hora da angústia, é exatamente disso que ele está falando. Daquele socorro presente, que não demora a chegar, que vem rápido, é próximo, é presente, aleluia, que não tarda, é aquele SOS que responde imediatamente. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que a Bíblia nos apresenta no Salmo 46. E aí nós estamos falando aqui de problemas físicos, como essa pandemia, mas poderíamos também citar aqui, né, problemas emocionais, problemas espirituais. Esse salmo fala de uma forma bem abrangente, não só problemas físicos, não só a violência, o perigo de nós sofrermos uma agressão física, sermos roubados. Não é só isso. Há também problemas que nós enfrentamos de ordem espiritual, de ordem emocional. E Ele também se apresenta como o nosso auxílio bem presente. Você precisa acreditar nisso. Nós, como Igreja do Senhor, precisamos acreditar nisso. Que Ele age nos tempos de aflição, Ele age na tribulação, Ele age na adversidade. Mas age como? Age rápido, age de forma plena, age para resolver o problema. E é esse Deus que a Bíblia nos apresenta, é esse Deus que o Salmo 46 está nos revelando, e é nesse Deus que nós precisamos crer. Precisamos crer que Deus é, sim, o nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Então, nesse primeiro tópico, aprendemos o quê? Que nós somos frágeis, mas nós temos um Deus que peleja por nós, que intervém quando nós estamos passando por problemas, e Ele sim é o nosso socorro. Aleluia. O tópico 2 vai falar sobre a nossa confiança. Nós precisamos confiar plenamente em Deus. Existe um salmo que diz que o salmista depositou, né? Muito interessante esse termo, ele diz assim: depositei toda a minha confiança no Senhor. Aleluia. E esse tópico 2 vai falar exatamente sobre isso. O quanto de confiança nós temos depositado em Deus.
na sua palavra, nas suas promessas. Vamos estar refletindo sobre isso. O Salmo 46, então, a partir do versículo 2, vai estar narrando fatos caóticos. Não é isso? Ele começa a falar, então, de coisas que poderiam acontecer, ou que, na verdade, poderiam ter acontecido. Alguns autores, alguns comentaristas bíblicos, dizem que o salmista estava também se referindo a coisas que já haviam acontecido na sua história ou na história do povo de Israel. O certo é que ele começa aqui a narrar coisas caóticas, catástrofes tremendas. Começa a falar sobre as montanhas, né, que se transportariam no meio dos mares. Estava falando sobre coisas que hoje nós vemos de uma forma impossível de acontecer. As montanhas e os mares são geograficamente referências para nós, não é? Quando nós falamos sobre alguma coisa, aquela montanha, né, aquela praia, aquele mar, geograficamente, essas áreas são áreas sólidas, áreas que não se modificam, que demoram aí séculos, milênios, para se modificarem através da ação do tempo, não é? Mas isso, segundo o salmista, se acontecesse, seria algo caótico. Então imagine agora que coisas catastróficas pudessem estar acontecendo aí em Angra dos Reis. Imagine agora, né, coisas ocorrendo e afetando diretamente a sua vida, a vida dos seus amigos, a vida da sua família, a vida de toda a população de Angra. E aí o salmista diz assim: portanto, ainda que mesmo que o caos acontecesse, a catástrofe acontecesse, que montanhas e montes se transportassem de lugar, que houvesse destruição, pânico, ainda que, mesmo que, eu continuaria confiando no Senhor. É essa mensagem que ele está nos trazendo a partir do versículo número 2. Poderíamos então contextualizar isso para os nossos dias. Essa situação de isolamento social, de pandemia, ela tem trazido perdas muito grandes para algumas famílias. As pessoas estão perdendo sua renda. Pessoas têm perdido os seus postos de emprego. Pessoas têm perdido seus negócios, empresários seus negócios estão fechados. Nós temos visto, então, como eu disse, pessoas morrendo. Eu mesmo estou aqui lutando em oração para que o Senhor preserve a vida de um amigo meu. Nós fomos criados juntos desde os 7 anos de idade. E hoje ele é um pastor Antônio Carlos, da igreja de Madureira, e nós somos, assim, amigos, próximos. E o Antônio Carlos está internado, nós não temos notícias, as notícias são muito vagas. Enfim, famílias estão perdendo seus entes queridos, pais, mães, irmãos, filhos, enfim. Você tem acompanhado isso aí através da mídia. Então, quando nós falamos sobre caos, sobre catástrofes, também poderemos estar falando sobre coisas relacionadas a nós mesmos, as nossas famílias, nossos amigos próximos, aos nossos irmãos em Cristo. Por isso, o salmista então nos leva para a confiança no Senhor. O salmista nos leva para nós pensarmos exatamente nisso, que às vezes Deus mexe em coisas sólidas, coisas que nós confiávamos plenamente, que nós não pensávamos que iria mudar. Entenda isso. Se na sua vida coisas que pareciam sólidas, seu emprego, sua família, saúde, o relacionamento, coisas que pareciam sólidas, se elas começarem a mudar, se essas coisas sólidas começarem a passar por um momento de caos,
mesmo que isso venha a acontecer, Deus continuará sendo o seu refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Creia nisso. Espere pelo agir de Deus na sua vida. Amém? O tópico 2.2 vai falar sobre a cidade de Deus. É interessante esse momento em que o salmista muda um pouco o seu olhar, ele começa a olhar para Jerusalém. É interessante nós falarmos sobre isso, o autor ter trazido isso. Por quê? Porque Jerusalém era uma cidade, para eles, uma cidade santa. Era uma cidade onde estava o templo do Senhor, o templo da adoração do Senhor. Ali, Deus, o Todo-Poderoso, se manifestava, o El Shaddai manifestava a sua glória no templo. Ora, se o Todo-Poderoso estava ali no templo, se o templo estava em Jerusalém, a cidade, então, se tornava uma cidade inabalável, porque Deus é um Deus inabalável. Essa era a compreensão que eles tinham. Jerusalém tem o templo. O templo é o templo do Deus inabalável. Ora, se o Deus inabalável se manifesta no templo, se o templo está em Jerusalém, a cidade é inabalável. Nós temos a proteção do Deus inabalável. A nossa cidade é inabalável. E aí ele começa a falar sobre isso, sobre essa perspectiva, essa visão que tinham, né, de que Jerusalém seria para sempre inabalável. E ele fala sobre um rio, né? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E aí, gente, a rigor, na verdade, Jerusalém não tem um rio. Eu tive o privilégio de ir a Jerusalém alguns anos atrás. Jerusalém não tem um rio. Mas alguns comentaristas imaginam, né, tecem algumas teses, vamos dizer assim, né, de que ele estava se referindo ali, somente estava se referindo a uma corrente de água que vem de fora de Jerusalém, chamado Vale do Cedron, né? E aí, ou Vale do Cedron, de acordo com a tradução, essa água, ela vinha de fora da cidade e abastecia então os dutos, abastecia os tanques que estavam dentro da cidade. Há um texto que está no livro das Crônicas que fala exatamente sobre isso. Quando o rei Ezequias se viu sitiado por Senaqueribe, e ele então modifica o curso dessas águas para construir um túnel que tem o seu nome, né? O túnel de Ezequias, justamente para poder prover água para Jerusalém no momento ou nos anos que ocorreram o sítio, não é? Essa água, então, ela, na época do inverno, onde as chuvas eram torrenciais, essa água vinha abastecia, então, a cidade de Jerusalém. Não eram águas como tormentas, né? Não eram um rio caudaloso, né? Um rio turbulento, mas eram águas que vinham tranquilas, águas que abasteciam a cidade. E exatamente esse é o entendimento que os teólogos têm sobre esse texto. O salmista está se referindo a essa água que abastecia Jerusalém, mas eram águas tranquilas, águas que traziam o sustento, águas que traziam a paz. E nós temos em Deus esse refrigério, essas águas que correm do seu trono para nos alcançar, para nos abençoar, para abençoar a nossa alma. Se você está passando então por momentos de tribulação, de aflição, de angústia, há sim uma água, rios que correm para nos trazer refrigério, para saciar a nossa sede de paz, para que possamos então ver em Deus esse
potencial provedor, não só de segurança física, mas também de segurança emocional. É um rio que alegra a cidade de Deus. Esse rio que sai do trono do Senhor alegra o nosso coração, alegra a nossa alma. Há um rio, entenda isso, há um rio que alegra a nossa alma. Há um rio que refrigera a nossa alma. E esse rio está ligado à presença de Deus. Jerusalém só era a cidade inabalável porque Deus estava presente nela. Deus está presente na sua casa? A sua casa é inabalável. Deus está presente na sua vida? A sua vida é inabalável. A presença de Deus nos traz isso. A presença de Deus nos traz essa paz que nada pode abalar. Amém? Tópico 2.3 fala sobre o seguinte: existe uma agitação que não é só uma agitação próxima a nós, é uma agitação das nações. Sempre existiu. O povo de Israel sempre enfrentou batalhas, lutas tremendas contra as nações. Eram consideradas nações inimigas porque Deus havia prometido a Israel que dominaria a terra de Canaã. Deus prometeu que Israel entraria na terra e dominaria sobre a terra. As nações que estavam ali seriam desarraigadas. Essa era a promessa de Deus. E o povo entrou em Canaã, como dissemos, com Josué, e começaram a conquistar as nações, conquistar aquela terra. Sempre houve guerras e agitações entre as nações. Isso não é algo novo. Mas Deus também sempre esteve presente nas guerras. Deus sempre interviu nas guerras. E o salmista então está falando um pouco sobre isso, do versículo 6 ao versículo 9. Guerra entre as nações, agitações entre as nações. Como é que Deus tem agido dentro dessas guerras e dentro dessas confusões e agitações? Deus sempre cumpre o seu propósito. O projeto de Deus sempre é cumprido. A vontade de Deus se estabelece. E nós temos visto isso. Nós temos visto como nações se levantam e caem. Como reis se levantam e caem. Como pseudos líderes estadistas que querem trazer paz através de acordos humanos se levantam e caem. Porque sempre será assim. A vontade de Deus, a soberana vontade de Deus sempre se estabelecerá. Nós temos visto, na nossa história, coisas acontecerem, conflitos, invasões, e mesmo que as organizações criadas para harmonizar as relações entre as nações tentem apaziguar, tentem harmonizar as relações, há sempre algo novo que acontece. Sejam relações comerciais, sejam perigos iminentes, vamos chamar assim, de invasões, de ações bélicas por parte de uma ou de outra nação, enfim. Nós temos visto que as nações continuam agitadas, continuam em guerra. E Deus, o nosso Deus, continua soberano. Ele está sentado no seu trono, regendo todas as coisas segundo a sua vontade, segundo o seu propósito. Às vezes, nós vemos essas ações e agitações prejudicando a ação da igreja, não é? Nações que impedem o trabalho da igreja, que perseguem cristãos, que matam cristãos, que proíbem a propagação do evangelho. Nós temos visto isso. Nós, aqui em Maricá, ajudamos igrejas, ajudamos missionários, agências missionárias que estão espalhadas no mundo. E nós temos percebido isso. Mas, em contrapartida, muitas nações que antes eram fechadas,
seja pelo comunismo, seja pela violência de outros grupos, né? Seja pelos islâmicos, enfim, nações que antes a igreja não entrava, não era permitida a entrada, hoje portas estão abertas para a pregação do Evangelho. Nós temos ajudado missionários e missionárias que estão invadindo essas áreas. Então é importante que nós entendamos isso. Em todas as coisas, Deus está presente. Mesmo que momentaneamente a igreja seja atingida, mesmo que momentaneamente a pregação do Evangelho seja restrita, nós entendemos a mão de Deus, o mover de Deus, agindo em favor da sua igreja, em favor do seu povo. Nós precisamos entender isso, que as nações sempre estarão agitadas, mas o povo de Deus precisa estar bebendo desta água que corre do trono do Senhor. Precisa estar em paz, precisa estar ouvindo a sua palavra, tendo a sua direção, para que possa então, enquanto povo de Deus, possa estar no centro da sua vontade, fazendo aquilo que Ele quer que façamos, fazendo a diferença no meio das nações, em nome de Jesus. O que vemos aqui então, nesse segundo tópico, é que devemos colocar completamente, totalmente, plenamente a nossa confiança no Senhor, ainda que caos ocorram, ainda que problemas imensuráveis apareçam diante de nós, ainda que vejamos as coisas que antes eram sólidas agora se dissolvendo, saindo de nossas mãos, saindo de nosso controle. Ainda que isso esteja acontecendo, nós precisamos manter a nossa confiança no Senhor, certos de que a sua presença nos trará a paz. Aleluia. O tópico 3, então, o tópico que encerra o estudo de hoje, fala sobre as relações importantes entre esse Salmo 46, o Salmo 47 e o Salmo 48, e como isso inspirou um grande homem de Deus chamado Martinho Lutero. Bem, o Salmo 46, Salmo 47 e 48 fazem parte de um grupo de salmos chamados Salmos de Louvor, ou Salmos de Triunfo. Eles falam exatamente sobre a mesma coisa, sobre a manifestação de Deus, o poder de Deus sobre as nações. Eles exaltam isso. As nações podem se agitar, podem se reunir, podem se levantar contra Deus, mas Deus está, como eu disse, sentado no seu trono. Diz no Salmo que Deus ri dos seus inimigos, Ele zomba dos seus inimigos. O poder que Deus tem é inigualável, incomparável. Não existe um arqui-inimigo contra Deus. Eu acho engraçado alguns cristãos dizendo que o diabo é o arqui-inimigo, o principal inimigo de Deus. Não! O diabo, né, o acusador, Satanás, enfim, esse ente, esse ser, ele é o arqui-inimigo da humanidade, dos homens, das nações, mas não de Deus. Ele está debaixo, aleluia, dos pés do Senhor. O Senhor é o soberano. O Senhor é o que tem a última palavra. O Senhor é quem domina. O Senhor está sentado no trono. Então, as nações, elas podem se levantar, podem se unir contra Deus, mas o Senhor será sempre vitorioso sobre elas. Esses Salmos 46, 47 e 48 vai estar falando exatamente sobre isso, sobre o triunfo de Deus sobre as nações. E aí, eles vão apontando, né? O Salmo 47, ele aponta para o reinado de Cristo. Ele aponta para algo escatológico, que haverá um momento em que o Senhor reinará e trará paz para as nações. O tópico 3.2 já vai falar sobre a relação entre o Salmo 46 e 46 e 48. E aí, esse salmo aqui traz algo muito interessante para nós enquanto igreja do século 21.
Olha só que coisa interessante. Um salmo escrito séculos antes de Cristo vai estar falando com a igreja nesse tempo. Não é interessante isso? É algo muito interessante. Então, veja só que coisa Israel. Tudo isso deveria ser contado às gerações seguintes. Veja só, a preocupação do salmista em que as histórias, as vitórias, as conquistas fossem transmitidas às gerações seguintes. Isso é muito interessante. O versículo que estou citando é o versículo 13 e 14 do Salmo 48, diz assim: notai bem os seus antemuros, observai os seus palácios, para que tudo narreis à geração seguinte. Porque esse Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso Deus, guia até a morte. Olha só, se o Salmo 47 aponta para o reinado de Cristo, o triunfo de Cristo sobre as nações, o Salmo 48 vai falar sobre a questão evangelística da igreja. Nós precisamos ter essa preocupação. Você está na sua casa hoje. Você está aí com a sua família. O quanto você tem falado para os seus filhos, para as suas filhas, para os seus familiares, das grandezas de Deus? O quanto você tem se preocupado em narrar às outras gerações sobre o que Deus fez, sobre o que Deus está fazendo e ainda vai fazer? Nós, a minha geração, foi uma geração super abençoada. Por quê? Porque os nossos líderes tinham essa preocupação de passar para nós as grandezas de Deus, o favor de Deus, os milagres de Deus. E não estávamos falando, naquela época, de bens materiais. Nós não nos preocupávamos, eles não se preocupavam em transmitir para nós que nós seríamos conquistadores de riquezas materiais terrenas, que nós seríamos ricos. Não! A prioridade daquela geração de pastores e líderes era transmitir para nós uma fé inteira, plena no Deus que nos preservaria da ação do diabo e nos guardaria até o fim, para que nós conseguíssemos então chegar no céu, para habitarmos com o Senhor para sempre. Essa era a preocupação dos nossos líderes. E isso deu certo, porque na minha geração são centenas e centenas de pastores que hoje estão na frente do rebanho, que estão pastoreando, que estão pregando, que estão dando continuidade à obra do Senhor. A pergunta é, o que nós enquanto líderes estamos fazendo hoje? O que nós enquanto professores de escola bíblica estamos fazendo hoje? O que nós enquanto pais estamos transmitindo para as nossas gerações? Para as futuras gerações? Estamos transmitindo um Deus que só cuida da parte material, de um Deus que enriquece, um Deus que se preocupa apenas com a saúde física, com os bens materiais? Ou estamos nos preocupando em transmitir um Deus que faz isso sim, que nos dá prosperidade, que nos dá bênçãos, que cuida da nossa casa, que nos livra da enfermidade, que nos livra da morte, que nos livra do perigo, mas principalmente um Deus que quer e prioriza a nossa salvação, a nossa comunhão com Ele, a relação entre Deus e o homem de uma forma íntegra, sem impedimentos, sem a presença do pecado, uma relação santa, piedosa. É isso que o salmista está falando nesse momento. Precisamos transmitir para as outras gerações que nós temos um Deus que nos guarda do caos, que nos guarda da angústia, da tribulação, do perigo, mas também um Deus que nos leva para perto dele, para próximo dele, que nos leva para a sua presença. É a presença de Deus que importa nas nossas vidas. E nós precisamos transmitir isso para as outras gerações, para as gerações seguintes. Entenda isso. A nossa responsabilidade é muito grande. Por fim, o tópico 3.3 vai falar sobre como Lutero foi inspirado por esse Salmo 46.
como isso impactou a sua vida enquanto homem de Deus, enquanto pastor, enquanto líder, enquanto agente de transformações. Veja só, Lutero já havia, ele foi um homem que abriu seu coração para a palavra de Deus, é importante isso. Às vezes nós olhamos para a igreja e vemos pessoas que têm um coração fechado para a palavra, fechado para as pregações, para o ensino, fechados para o sobrenatural de Deus. Não conseguem ser influenciados pela palavra. Mulheres não conseguem ser influenciadas pela palavra. Pare agora. Tire toda a incredulidade do seu coração. Tire todo o impedimento do seu coração. Deixe que a palavra de Deus inspire você. Mude você. Deixe que a palavra de Deus te dê a firmeza que você precisa para caminhar, para enfrentar as batalhas. Pense nisso. Martinho Lutero foi influenciado, por exemplo, por Romanos 1,17. O justo viverá da fé. A palavra que Abacuque tinha dado, o profeta Abacuque tinha falado sobre isso. O justo viverá pela fé. Ou pela fé o justo viverá, dependendo da tradução. Abacuque disse isso. Paulo se apropriou dessa verdade, se apropriou dessa palavra profética, desse princípio, aleluia, profético de Abacuque, e lançou isso aos romanos. O justo viverá da fé. Séculos depois, Martinho Lutero se apropria disso para a sua vida e combate a venda de indulgências, combate a forma como a igreja romana agia naquela época. E aí, de uma forma dura, de uma forma direta, ele combate todo o engano. E começa então, junto com muitos dos seus companheiros seus espalhados pelo mundo, começam aquilo que nós conhecemos como Reforma Protestante. Nós entendemos que a palavra de Deus, ela tem inspirado homens, inspirou a vida de Martinho Lutero. E num outro momento de sua vida, ele, após ter publicitado, né, de ter dado publicidade às suas teses, 95 teses, e ter mostrado para todo mundo que ele era contrário à ação da Igreja Romana, ele então começa a ser perseguido. O Papa exige que ele se retrate, que ele negue todas as suas declarações, mas ele se nega a fazer isso. Ele se nega a se quedar diante daquela autoridade religiosa. E aí, como naquela época o Estado e a religião eram uma coisa só, o rei Carlos V, um imperador ligado à Igreja Romana, ao Papa, ele então impõe de forma política que Martinho Lutero se retrate. E em 1521, Martinho Lutero está indo para uma reunião, digamos assim, né? Para um encontro com o rei, para um encontro com autoridades religiosas e políticas da época, e ele está preocupado com a sua vida. Ele está preocupado porque sabia que aqueles homens eram homens cruéis, homens que às vezes usavam então a religião e a política para que os seus propósitos malignos, egoístas, se fizessem acontecer. Martinho Lutero está preocupado com isso, e o autor traz esse evento histórico na vida desse homem que fez a diferença na Alemanha, que produziu um impacto muito grande na nação alemã, que hoje vemos uma grande nação, uma grande potência, mas que o Evangelho, através de Martinho Lutero e de outros, obviamente, outros homens e mulheres de Deus, impactou diretamente através da firmeza, através da fé. Nós vemos então, em 1521, Martinho Lutero indo ao encontro desse grupo para ser pressionado a se retratar. E aí diz a história que Martinho Lutero estava lendo o Salmo 46. E esse Salmo 46 trouxe para ele esse ânimo, esse vigor, essa fé, essa firmeza espiritual, para que ele não negasse tudo aquilo que ele havia dito, aquilo que ele cria. Ele cria numa igreja que fosse livre das ações, dos tentáculos da política, livres dos tentáculos
da venda de indulgências, do pecado, livre dos tentáculos do poder econômico, onde pessoas que tinham dinheiro eram salvas e outras que não tinham iam para o inferno. Ele começa então a pregar que a salvação era pela fé, a fé exclusivamente em Cristo, que a palavra de Deus, sim, são as 5 solas, né, como nós conhecemos. O Rodrigo é um mestre, com certeza já ensinou muito a vocês sobre isso, sobre as 5 solas. Então, Martinho Lutero começa a falar sobre isso. Não é a fé em Cristo que leva à salvação, a palavra de Deus é a única verdade, nós precisamos crer em Cristo, Cristo é o único caminho. Enfim, tudo isso começa então a fazer parte da pregação de Martinho Lutero, e esse Salmo 46 é que traz essa firmeza espiritual, é que traz para ele essa certeza de que o Deus, ainda que ele corresse um risco de morte, ainda que os seus inimigos se levantassem contra ele, ainda que demônios se levantassem contra o que ele estava fazendo, Deus era o seu refúgio. E ele compõe então uma grande canção que é conhecida como Castelo Forte. Essa canção é conhecida no mundo todo, ela faz parte inclusive da nossa harpa cristã. A harpa nova hoje ela inseriu canções que não tínhamos antes, né? Antes eram apenas 540 canções, hoje são mais de 600, e a canção de número 581 da nossa harpa cristã nova, atualizada, ela tem lá o Castelo Forte de Martinho Lutero. Essa canção então, ela é conhecida no mundo todo, o mundo todo venera essa canção, ela foi inserida em várias obras. Por exemplo, Johann Sebastian Bach, por exemplo, inseriu nas suas obras, e, enfim, vários artistas, vários músicos, vários maestros, compositores inseriram parte dessa obra nas suas obras musicais. Então nós vemos o seguinte: como Martinho Lutero foi impactado pela palavra, nós também precisamos ser. Assim como o Salmo 46 impactou a vida de Martinho Lutero, dando-lhe firmeza para resistir à pressão política e religiosa da sua época, nós também precisamos ter essa firmeza. Devemos dizer não às influências malignas, seja da política, seja de alguma religião, qualquer influência que venha de encontro ao que a palavra de Deus nos diz, precisamos estar firmes. Ainda que o perigo seja iminente, ainda que os inimigos se levantem contra nós, ainda que os demônios se levantem para parar a ação da igreja, nós precisamos estar firmes, nós precisamos estar confiantes, nós precisamos crer que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! O Deus de Jacó, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, continua sendo o nosso refúgio, continua sendo socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Eu paro agora aqui então para resumir. O Salmo 46 precisa ser lido, conhecido pela igreja. Nós precisamos nos apropriar da palavra de Deus e encher o nosso coração da sua palavra. Isso é importante para vencermos todos os momentos de aflição, de medo, de angústia que poderão aparecer, surgir na nossa caminhada. Creia nisso, busca o Senhor. Aleluia. Você será muito abençoado, muito abençoada, você e a sua família, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e sempre será o socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Deus lhe dê uma semana abençoada. Deus lhe dê uma semana próspera. Deus lhe dê uma semana de segurança e paz. Muito obrigado por estarmos juntos. Muito obrigado por essa oportunidade de podermos compartilhar um pouco da palavra de Deus. Seja fiel. Busque ao Senhor. Busque a palavra de Deus. Ore mais nesses momentos de isolamento social. Amém? Um grande abraço para vocês. Deus abençoe. Amém.